Seja bem-vindo ao canal Ciência Intergaláctica. Para hoje vamos dar continuidade na resolução do exame de admissão de Matemática 1 2026 da Universidade Eduardo Mondlane. Se você não acompanhou, acompanhe a resolução da parte 1 e da parte 2. Indo ao que nos interessa, vamos fazer uma pequena modificação da pergunta número 25 resolvido na parte 2 do nosso exame. A gente cometeu uma pequena falha aqui que nos levou à morte. Acho que se você acompanhou pode ver qual é a falha aqui, mas vamos corrigir aqui nessa parte 3. Número 25 diz assim: dada a sucessão 1, 4, 16, 64, esta sucessão aqui, o sétimo termo é, então eles querem o sétimo termo desta sucessão, ou seja, supondo que esta sucessão é do termo geral, não é? AN, isso vamos dizer o que? Vamos determinar o termo AN, o enésimo termo da sucessão. É o primeiro passo que devemos fazer. Podemos perceber que, tal como fizemos no vídeo anterior, este 1 aqui equivale a fazer 4 elevado a 0, não é? Podemos fazer o segundo termo, 4, vale 4 elevado a 1. O terceiro termo é 16, vale o que? 4 elevado a 2. Quarto termo é 64 e ele vale a 4 elevado a 3. E por aí vai. Podemos dizer que o enésimo termo AN é igual. De acordo com esse comportamento, já percebemos que estas são potências de base 4. Com esse comportamento temos 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3. Então vamos ter uma base 4 aqui elevado a 1 N. Quando N for 1, 4 elevado a 1. Mas para termos o primeiro termo aqui, vamos diminuir 4 elevado a N menos 1. Estamos juntos? Este é o enésimo termo desta sucessão. Então, para achar A7, vamos fazer aqui. A7 é igual a 4 elevado a 7 menos 1. A7 é igual a 4 elevado a 7 menos 1, vale 6. A7 vai dar 4 elevado a 6 é 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Exato. A7 vai ser igual a 64 vezes 64. Vamos fazer aqui no nosso rascunho. 64 vezes 64. Vamos fazer o seguinte. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1, não é? 4 vezes 6, isso dá 24, mais 1 dá 25. Ok, vamos lá pegar este. 6 vezes 4 também dá 24, vão 2. 6 vezes 6 dá 36, mais 2, quanto é que dá? 38. Podemos baixar o 6, 5 mais 4 dá 9. 2 mais 8, 10, 0, vai 1. 1 mais 3, isso dá 4. Chegamos à nossa resposta, que A7 vai ser igual a 64 vezes 64, dá 4.096. 4.096 está representado na alternativa C. Está aqui na alternativa C. Vamos agora para a pergunta número 27. O número 27 diz o seguinte: o valor do limite da sucessão AN igual a 15n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6n ao cubo é. Ok, vamos rebentar. Temos aqui número 27. Temos uma sucessão AN que é igual a 15n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. Sobre 6n ao cubo. Eles querem o limite quando n tende a infinito. Quando pedem limite de uma sucessão, sempre a tendência tem que ser infinita. Da nossa sucessão a n. Aqui é igual. Não sabemos. É o que estamos a procurar. Vamos fazer o seguinte. Limite quando n tende a infinito da nossa sucessão 15n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. Isso vai ser igual ao limite quando n tende para infinito de... Vamos multiplicar simplesmente os fatores com maior grau, que é 15n, n, 2n. Esse é um truque intergaláctico isso. Vamos fazer 15n, desprezar tudo. 1 e o 1. Vamos desprezar isso. Ficamos com 15n vezes n aqui. Vamos multiplicar este fator com este fator no numerador. Vamos ficar com 15n vezes n vezes o 2n sobre 6n ao cubo. Limite quando n tende para infinito de 15n vezes n vezes 2n. 15 vezes 2, isso dá 30. Vezes n vezes n vezes n. Isso vai nos dar n ao cubo sobre 6n ao cubo. Podemos simplificar aqui o n ao cubo com n ao cubo. 30
30 sobre 6. 30 dividido por 6, isso dá-nos 5. Vamos ver aqui se tem 5 no nosso exame. Exatamente, está na alternativa D. Se uma função f de x é contínua no ponto x0, qual das seguintes afirmações é falsa? Primeiro, dizem que uma dada função f de x é contínua em x0. O que tem que acontecer para que uma função seja contínua no ponto x0? Vamos colocar a definição. O valor da função em x0 deve ser igual ao limite quando x tende a x0 de f de x. Exatamente. O que tem que acontecer para que uma função tenha limite no ponto x0? Para que uma função tenha limite no ponto x0, vamos dizer, existe limite quando x tende a x0 da função f de x, se e somente se o limite quando x tende a x0 pela esquerda da função f de x for igual ao limite quando x tende a x0 pela direita da mesma função f de x. Temos aqui as nossas definições. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que analisar qual das informações é falsa. Primeiro dizem que o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a f de x0. Exatamente. Essa é verdadeira. Mas eles querem a afirmação que é falsa. Esta é verdadeira, porque essa definição aqui, f de x0 tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende a x0. Vamos para a alternativa B. Limite de f de x quando x tende a x0 pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda. Isso é verdade. Essa é a definição de continuidade. Exato. Essa é verdadeira. Toda função contínua satisfaz esta igualdade. C. Existe limite de f de x quando x tende a x0? Sim, existe. Essa também é verdadeira. Pode não existir limite de f de x quando x tende a x0 à direita ou limite de f de x quando x tende a x0 à esquerda. Nada, não pode não existir limite. Esta aqui é estranha, mas vamos ver. A alternativa é limite de f de x quando x tende a x0 pela direita é igual a limite de f de x quando x tende a x0. Essa também é verdadeira. Agora, vamos rever essa aqui. Pode não existir nada. Em toda função contínua tem que existir limites laterais. A opção correta é D, que é a falsa, tal como o enunciado pede ali. Vamos para a pergunta número 29. As assíntotas horizontal e vertical da função do gráfico da função f de x igual a 1 menos x sobre x ao quadrado menos 1 são, respectivamente. Eles querem a assíntota horizontal e vertical. Como temos uma função f de x é igual a uma função racional 1 menos x sobre x ao quadrado menos 1. Eles querem assíntotas horizontal e vertical desta função. Para acharmos aqui a assíntota vertical e horizontal da função, antes vamos reescrever essa função aqui. Essa função aqui pode ser escrita como 1 menos x sobre x ao quadrado menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Continuando, ficamos com f de x é igual a, colocando o menos em evidência, vamos ficar com x menos 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Vamos simplificar o x menos 1 com x menos 1. Ficamos com simplesmente menos, traço de fração, ficamos com o que é no numerador? 1 sobre x mais 1. Assim, já temos essa função simplificada. Podemos reescrever aqui. A nossa f de x fica menos 1 sobre x mais 1. Como já simplificamos a nossa função f de x, que é igual a menos 1 sobre x mais 1, a assíntota horizontal é igual a y igual ao limite quando x tende a infinito da nossa função f de x. É assim como se determina uma assíntota horizontal. Assim sendo, isso vai equivaler a fazer a assíntota horizontal é igual ao limite quando x tende a infinito da nossa função menos 1 sobre x mais 1. Ficamos com a assíntota horizontal é igual a y igual ao limite quando x tende a infinito. Aqui podemos substituir no lugar de x, colocamos infinito. Ficamos com menos 1 sobre infinito mais 1. Isso vai ser menos 1 sobre infinito. Menos 1 dividido por infinito, isso dá 0 no contexto dos limites. Assim, ficamos com a assíntota horizontal é tal que y é igual a 0. Esta é a assíntota horizontal. Agora vamos determinar a assíntota vertical. A assíntota vertical de uma função racional corresponde aos zeros do denominador. Então, vamos ficar com x mais 1 igual a 0, o que equivale a dizer x é igual a menos 1. Assim, acabamos
vamos determinar a assíntota vertical, que é tal que x é igual a menos 1, y igual a 0 e x igual a menos 1. Isso está na alternativa A. Número 30. Utilizando o gráfico da função f de x representado ao lado, pode-se afirmar que os valores de limite de f de x quando x tende a menos 1, limite de f de x quando x tende a 0 e limite de f de x quando x tende a 4 são, respectivamente. Primeiro, vamos determinar o limite de f de x quando x tende a menos 1. O limite de f de x quando x tende para menos 1. Primeiro vamos identificar o nosso ponto menos 1 na nossa função. Menos 1 é este. Aqui é 0, aqui é menos 1. Menos 1 está aqui. Então o limite à esquerda quando x tende a menos 1 é 0. O limite à direita quando x tende a menos 1 é 1. Logo, não existe. Primeiro, vamos dizer, o limite quando x tende a menos 1 desta função f de x não existe. A seguir, podemos determinar o limite de f de x quando x tende a 0. Quando x tende a 0, o limite quando x tende a 0 pela esquerda vai dar, acho que é 2 aqui, né? É 2, exato. Quando x pela direita dá 2, pela esquerda dá 2. No ponto x igual a 2, o limite é 2. Ok, vamos lá. A seguir, querem limite de f de x quando x tende a 4. Onde é que está 4? Aqui é 0, aqui tem um 1, aqui 2, acho que aqui é 3 e aqui é 4. Então, o limite de f de x quando x tende a 4. O limite de f de x quando x tende a 4, esta função aqui, se nós prestarmos atenção, é uma função do tipo y igual a x. Para achar o limite aqui é y igual a x. Quando x tende a 4, aqui a imagem vai ser o quê? Vai ser 4 aqui. Então, aqui vamos ter, não existe 2 e 4. Esta aqui é a nossa resposta correta, que isso está na alternativa A. Não existe 2 e 4. 31. Para algum valor de alfa e para algum valor de beta, a função f definida por Euler elevado a 2x menos 1 sobre x, se x for menor que 0. Aqui temos alfa, se x for igual a 0. Temos aqui beta menos ln de 1 mais x sobre x, se x for maior que 0. Temos aqui nossa função definida por partes. É contínua no ponto x igual a 0. Esta função aqui é contínua no ponto x igual a 0. Quais são esses valores? Eles querem saber quais são esses valores. Os valores de alfa e beta, para que essa função f de x seja contínua. Nós já definimos continuidade várias vezes aqui no canal, aqui na resolução deste exame. Para que a função f de x seja contínua, qual é a definição? O valor da função no ponto x igual a 0 tem que ser igual ao limite quando x tende a 0 pela esquerda da função f de x e tem que ser igual também ao limite quando x tende a 0 pela direita da nossa função f de x. Primeiro, qual é o valor da nossa função? Aqui a função está definida exatamente no ponto x igual a 0. Estamos a dizer que f de 0 na nossa função é alfa. Como f de 0 é alfa, vamos dizer aqui f de 0 é igual a alfa. E isso tem que ser igual ao limite quando x tende a 0 pela esquerda. Essa desigualdade menor é que nos indica o 0 à esquerda. Vamos usar esse ramo aqui. Limite quando x tende a 0 pela esquerda da função Euler elevado a 2x menos 1 sobre x. O valor disto tem que ser igual também ao limite quando x tende a 0 pela direita. Essa parte aqui de maior vai nos indicar o 0 à direita da função f de x, que é o que? É beta menos ln de 1 mais x sobre x. Este aqui é a nossa função. Então vamos resolver em parte. Primeiro vamos pegar este limite aqui rebentado. Vamos fazer limite quando x tende a 0 pela esquerda de Euler elevado a 2x menos 1 sobre x vai ser igual. Exato. Aqui vamos usar um limite notável de exponencial, que diz limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x menos 1 sobre x, isso é igual a 1. Esse aqui é um limite notável. Usando esse limite notável aqui, vamos resolver esse limite. Vamos ficar com limite quando x tende a 0 pela esquerda, Euler elevado a 2x menos 1. O que vamos fazer aqui? Vamos ter que multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então vamos multiplicar aqui por 2 e aqui por 2x.
Para quê? Para termos esta parte notável de Euler elevado a alguma coisa menos 1 sobre a mesma coisa, que vale 1. Então isso vai ser igual a 2 vezes, esse 2 é constante, pode sair, limite, quando x tende a 0 à esquerda, de Euler elevado a 2x menos 1 sobre 2x. Isso já sabemos, é igual a 1. O limite, quando x tende a 0 à esquerda, da função f de x, como nós procurávamos aqui na nossa definição, vai ser igual a 2 vezes este 1 aqui, que vai ser igual a 2. Já temos o limite quando x tende a 0 à esquerda da função f de x. A seguir, vamos resolver este outro limite aqui. Quando x tende a 0 pela direita de beta menos ln de 1 mais x sobre x. Isso vai ser igual. Limite de beta, essa aqui é uma constante, pode sair, ficamos com beta, menos limite, quando x tende a 0 pela direita, de ln de 1 mais x sobre x. Só que este limite também é um limite notável das funções logarítmicas. Esse limite vale 1, este limite vale 1. Então vamos ficar com, simplesmente, limite, quando x tende a 0 pela direita da nossa função f de x, como diz aqui a nossa definição, vai ser igual a beta menos esse menos aqui vezes 1, que dá menos 1. Estamos juntos. Agora, já definimos antes o que tem que acontecer. Temos que o valor da função no ponto tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende a 0 à esquerda, e tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende a 0 à direita. E o valor da função no ponto é alfa, já combinamos. Então, fazendo igualdade, vamos ficar com alfa, que é o valor da função no ponto, tem que ser igual ao limite quando x tende a 0 à esquerda, já determinamos, vale 2. E tem que ser igual a limite quando x tende a 0 pela direita. 0 pela direita nos deu beta menos alfa, tem que ser igual a beta menos 1, aliás, tem que ser igual a beta menos 1. Nestas condições, podemos dizer que alfa é igual a 2, por sua vez, o que tem que acontecer é que beta menos 1 também tem que ser igual a 2, tem que ser igual a 2. Vamos ficar com beta igual a 2 mais 1, beta igual a 3. Acabamos de responder aqui a nossa pergunta. Já temos que alfa é igual a 2 e beta é igual a 3. Pretendem os valores de alfa e beta para que a função f de x seja contínua. Alfa é igual a 2 e beta é igual a 3. Vamos ver aqui. Alfa é igual a 2, beta é igual a 3. Está na alternativa B, número 32. Temos o seguinte, considere a função h de x. Esta aqui é h de x igual a x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Relativamente ao ponto x igual a 1. Temos aqui x igual a 1. Podemos afirmar que, para fazermos alguma afirmação, temos que ler as alternativas. É de descontinuidade tipo sal. Não sei. É de descontinuidade do segundo tipo. Nenhuma opção anterior é válida, não. É de descontinuidade evitável ou eliminável. Não é ponto de descontinuidade. Ok. Para descobrir se o ponto x no ponto x igual a 1, a função tem uma descontinuidade eliminável da primeira espécie, da segunda espécie, temos que calcular os limites laterais. Se os limites laterais forem iguais a infinito, então temos uma descontinuidade da segunda espécie. Se os limites laterais forem diferentes, mas iguais a um número real, temos uma descontinuidade não eliminável da primeira espécie. Vamos avaliar. Uma função no ponto x igual a 1, é h de x, no ponto h igual a 1, vai ser contínua se o limite de h de x no ponto x igual a 1 pela esquerda for igual ao limite quando x tende a 1 pela direita da função h de x. Se isso acontecer, então h é contínuo. H é contínuo. Caso contrário, vamos escrever aqui. Caso contrário, h será o quê? Descontínuo. H será descontínuo. Vamos lá verificar as condições de continuidade. Primeiro, vamos determinar H de 1. H de 1 é igual a 1 menos 1. 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 ao quadrado menos 1. E isso é igual a 0 sobre 0. Se isso acontece, é porque H de 1 não existe. Como não existe H de 1, vamos determinar os limites laterais no ponto x igual a 1. O limite quando x tende a 1 pela direita dessa função
função h de x vai ser igual ao limite quando x tende a 1 pela direita. Olha a nossa h de x, é x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a 1 pela direita. Colocando x em evidência, ficamos com x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado fatorizando. Vamos ficar com x mais 1 vezes x menos 1. Ok, por que é que nós corremos logo para as simplificações? Porque já podemos constatar que ao substituir aqui por 1, iria nos dar 0 sobre 0 e nos levaria a essa indeterminação 0 sobre 0. Ficamos com limite quando x tende a 1 pela direita. Simplificando aqui, x menos 1 com x menos 1, vamos ficar com x sobre x mais 1, e isso vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1, isso é igual a 1 sobre 2. Temos o limite à esquerda. Agora vamos calcular o limite da função h de x à esquerda. O limite da função h de x, quando x tende a 1 pela esquerda, praticamente vai ser o mesmo valor. Vamos substituir aqui, poderás ver. Vai ser x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Isso também, ao substituir, vai nos levar a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, isso vai ser igual ao limite quando x tende a 1 pela esquerda de x vezes x menos 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1. Então, simplificando isto, vamos obter o limite quando x tende a 1 pela esquerda de x sobre x mais 1, que vai dar 1 sobre 1 mais 1. Isso é igual a 1 sobre 2. Ok, os limites laterais dessa função são iguais, mas a função não existe no ponto. Aqui nós temos uma situação de mais ou menos assim, vamos mostrar aqui. Temos mais ou menos essa situação aqui. Uma função, aqui o eixo x, o eixo y, que faz mais ou menos, ok, vamos lá supor, né? Uma função que faz mais ou menos isso. É um exemplo, mas exatamente no ponto x igual a 1, a função não está definida, está assim, aberta. Temos essa situação aqui. Como os limites laterais dessa função f de x são iguais, então o tipo de descontinuidade vai ser eliminável. É a função f de x igual a x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1 tem uma descontinuidade eliminável em x igual a 1. Isso está na alternativa. É descontinuidade do tipo salto. Não há salto, porque se fosse uma descontinuidade do tipo salto, teríamos uma coisa assim, mais ou menos. Então não há salto. É descontinuidade do segundo tipo. Os limites laterais nem deram infinito, então não é do segundo tipo. Nenhuma opção anterior é válida. Vamos lá, opção B. É de descontinuidade evitável. Exatamente, é a opção B. Descontinuidade evitável. Questão número 33. Seja f de x igual a 1 mais x ao quadrado se x for menor que 1, 4 menos x se x for maior ou igual a 1. Para esta função, temos que, aqui falo limite à esquerda, limite à direita, então se determinamos limite à esquerda, direita. Limite quando x tende a este 1 aqui, não é? A 1 pela esquerda da função f de x, vai ser igual ao limite quando x tende a 1 pela esquerda, quando a desigualdade é menor, nos indica onde a tendência é à esquerda. Agora, vamos substituir por esta função, que é 1 mais x ao quadrado. Isso vai nos dar a 1 mais 1 ao quadrado, isso dá 2. Ok, limite quando x tende a 1 pela direita. A 1 à direita é essa outra parte, é 4 menos x, porque aqui nos indica que temos 1 pela direita. Aqui é a tendência pela direita. Isso vai nos dar a 4 menos 1, que isso dá 3. Ok, qual é o valor da função no ponto? Vamos achar f de 1. F de 1 é onde o 1 está definido, exatamente aqui. O 1 está definido aqui. Vai ser igual a 4 menos 1. Como é 4 menos x, que vai ser igual a 3 também. Agora vamos lá avaliar aqui. Temos esse 3, temos esse 3, temos esse 2. Eles dizem o quê? Para esta função, temos que o limite à esquerda é igual ao limite à direita. Falso, não é verdade. Porque o limite à esquerda deu 2, o limite à direita deu 3. B. O limite à esquerda de f de x é 3. O limite à esquerda de f de x não, é 2. Não. C. O limite à direita de f de x é 2. O limite à direita de f não. O limite à esquerda é diferente do limite à direita. Exatamente. Esta opção é verdadeira. Esta aqui é D. É a única opção verdadeira. O limite à esquerda é diferente do limite à direita. E assim rebentamos. 30
E 4. Seja f de x igual a Euler elevado a x seno a quarta de x. A derivada da função f de x é f de x igual a Euler elevado a x seno a quarta de x. Eles querem a derivada dessa função. A derivada da função f de x, vamos usar a regra de produto aqui. Vamos derivar a primeira função, que é Euler elevado a x. Derivada de Euler elevado a x dá Euler elevado a x. Mantemos a segunda função, que é seno a quarta de x, mais a derivada da segunda função. Derivada de seno a quarta de x, essa aqui é a derivada da composta. Seno de x derivado, isso dá cosseno de x, vezes 4 seno ao cubo de x. Ou seja, deixamos cair aqui esse expoente 4, multiplicamos pelo seno de x elevado a 4 menos 1. É exatamente o que nós fizemos aqui. Então, a derivada da função f de x, Euler elevado a x, seno quarta de x, mais 4 cosseno de x, seno ao cubo de x. E esquecemos uma coisa aqui. Mantemos a segunda, vezes Euler elevado a x. E aqui também vezes Euler elevado a x. Estamos a esquecer alguma coisa. Então, podemos colocar alguma coisa em evidência. A derivada da função f de x é Euler elevado a x, vezes seno de x, mais 4 cosseno de x, seno ao cubo de x. E assim terminamos a nossa derivada. Vamos verificar se tem aqui a opção. A alternativa A está errado. É Euler elevado a x, 4 seno ao cubo de x. Vamos comparar aqui. Euler elevado a x, seno ao cubo de x, 4 cosseno de x, seno a quarta de x. Isso está na opção D. Rebentamos. Número 35. Diz assim: a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a cosseno de x no ponto π terço 1 meio. f de x igual a cosseno de x no ponto de abscissa π terço e ordenada 1/2. Então, eles querem a equação da reta tangente. Já sabemos que a equação de uma reta escreve-se na forma y igual a ax mais b. Agora, nestas condições, para determinar a equação da reta tangente, como já temos o ponto por onde a reta passa, o que precisamos para completar a nossa equação é o coeficiente angular da nossa equação. Veja que não nos deram um coeficiente angular, mas já sabemos que, pelo significado da derivada aqui, como temos o ponto de abscissa x igual a π terço, o coeficiente angular a da nossa função vai ser igual, o coeficiente angular da nossa função vai ser a derivada da função no ponto de abscissa dado, neste caso. Vamos determinar o coeficiente angular da nossa função. Vamos fazer a derivada da nossa função f de x. Qual é a função f de x? É cosseno. Quando é que dá a derivada de cosseno de x? Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Agora vamos achar o valor da derivada da função no ponto π terço. Isso equivale a fazer f' de π terço é igual a menos seno de π terço. Então vamos ficar com f' de π terço é igual a menos seno de π sobre 3. Π sobre 3 significa menos seno. Π é 180 dividido por 3 dá 60. Menos seno de 60 graus. Seno de 60 graus. Isso vai nos dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Já temos o coeficiente angular. Já sabemos que o coeficiente angular é f' de π terço e isso nos deu menos raiz de 3 sobre 2. O que precisamos? Só precisamos já completar a nossa equação. Vamos determinar o coeficiente linear b. Como? Já sabemos que y é o coeficiente angular vezes x vezes b. Aqui, pelo nosso ponto, já temos que a abscissa é x igual a π terço e a ordenada é y igual a 1 meio. Vamos substituir. Como y é 1 meio, vai ser igual a que é o coeficiente angular, é menos raiz de 3 sobre 2, vezes a vezes x, a nossa abscissa é π terço. Isso mais b. 1 meio igual a menos π raiz de 3 sobre 6 mais b. Achar o valor de b, vamos chegar à conclusão de que b é igual a 1 meio mais, esse aqui passa para o primeiro membro, π raiz de 3 sobre 6. Então, achando o MMC aqui vai ser 3 e aqui vai ser 1. Vamos ficar com b é igual a 3 mais π raiz de 3 sobre 6. Então, já temos o coeficiente linear. Y é igual a
AX, o nosso A já achamos, é menos raiz de 3 sobre 2x, mais o coeficiente linear é 3 mais π raiz de 3 sobre 6, que determinamos aqui. Esta é nossa equação da tangente. Da forma como eles colocaram nossa equação aqui é diferente como nós fizemos, mas bom, podemos fazer o seguinte. Esses gajos só atrapalharam, mas isso equivale à alternativa B do nosso exame, porque se você usar aquela fórmula que diz y menos y0 igual ao valor de A, x menos x0, você chega à opção B do nosso exame. Vamos passar para a questão número 36. Número 36 pede a derivada da função y igual à arquitangente de x. Temos aqui 36. Y igual a arquitangente de raiz quadrada de x. Querem a derivada dessa função. Vamos usar algumas regras. Essa aqui, y igual a arquitangente de x, é uma função inversa das funções trigonométricas. Neste caso, é a inversa da função tangente. Temos regras de derivação das funções trigonométricas inversas já tabeladas. Então, vamos escrever aqui a regra para derivar a função arquitangente. Temos y igual a arquitangente de u. Então, a derivada de y é igual a u derivada vezes 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Esta aqui é a regra para derivar uma função arquitangente. Então, vamos usar essa regrinha para matar essa questão. Vamos ter que y é igual a arquitangente de raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é o nosso u. Y derivada vai ser igual a derivada de raiz quadrada de x vezes 1 sobre 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado. Y é igual a tangente de raiz quadrada de x. Então, a derivada é igual a derivada de raiz quadrada de x a x elevado a 1 sobre 2. Aliás, não é a derivada, estamos a reescrever a expressão derivada vezes 1 sobre 1 mais raiz quadrada de x ao quadrado da própria x, tomando que x é um número não negativo. Então, y derivada, vamos manter isto aqui. Vamos ter que x elevado a 1 meio derivada de potência vai ser x elevado a 1 sobre 2 menos 1, isto vezes 1 sobre 2, exatamente, vezes 1 sobre 1 mais x. Y derivada vai ser igual a 1 sobre 2 vezes x, 1 sobre 2 menos 1 dá menos 1 sobre 2, vezes 1 sobre 1 mais x. Então, y derivada é igual a 1 meio vezes potência de expoente negativo, x elevado a 1 meio, vezes 1 sobre 1 mais x. Fazendo a nossa derivada, vamos ter 1 sobre 2, x elevado a 1 meio é raiz quadrada de x, vezes 1 sobre 1 mais x, que isso vai nos dar a 1 sobre 2 raiz quadrada de x vezes 1 mais x. Exatamente, multiplicamos os denominadores entre si e os numeradores entre si. Obtemos essa expressão, essa função. Então, a função derivada vai ser 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x vezes 1 mais x. Assim terminamos. E isso está representado na alternativa 2 raiz de x, 1 mais x, C. 37. Seja k um número real. Considera a função g real de variável real definida por g de x é igual a k x ao cubo mais 6x ao quadrado menos kx menos 18. Determina o valor de k, sabendo que as retas tangentes de g nos pontos de abscissas 1 e 2 são paralelas. Estão a dizer que quando dizem que as retas tangentes nos pontos de abscissa x igual a 1 e x igual a 2, elas são paralelas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a derivada da função g no ponto x igual a 1 é igual à derivada da função g no ponto x igual a 2. Em outras palavras, se duas retas são paralelas é porque têm o mesmo coeficiente angular, 2. No contexto de derivada, duas retas paralelas têm a mesma derivada. Estamos juntos? Não interessa o ponto de abscissa em que se encontra. O que vamos fazer? Vamos deixar g derivada de x. Nós vamos ter a 3kx ao quadrado
quadrado mais derivada de 6x ao quadrado vai dar 12x, derivada de menos kx menos k e derivada de 18 dá 18. Eles dizem que as retas tangentes nesses dois pontos são paralelos. Vamos achar g' de 1. Sabemos que g' de 1 é 3k vezes 1 ao quadrado mais 12 vezes 1 menos k. Isso vai nos dar a 3k menos k mais 12. Então, g' de 1 é igual a 3k menos k dá 2k mais 12. E eles dizem que as derivadas são iguais. Lembra? Vamos determinar agora g' de 2. G' de 2 vai nos dar 3k vezes 2 ao quadrado mais 12 vezes 2 menos k. G' de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado dá 4 vezes 3 vai dar 12k. Mais 12 vezes 2 dá 24 menos k. 12k menos k, isso vai nos dar 11k mais 24. Já combinamos essa nossa equaçãozinha aqui bonita. As derivadas são iguais nesses dois pontos. Então, se são iguais e são paralelas, não significa necessariamente aqui não é igual a zero. Aqui, x não é igual a zero. Não disseram que são horizontais, disseram que são paralelas. Então, determinamos g' de 2 que é igual a 11k mais 24. Igualando g' de 1 com g' de 2, vamos obter o valor de k. 2k mais 12 tem que ser igual a 11k mais 24. Então, 2k menos 11k, 2k menos 11k vai nos dar 24 menos 12. 2k menos 11k, isso vai nos dar menos 9k, igual a 24 menos 12 dá 12. Então, isolando k, vamos ficar com k igual a menos 12 sobre 9. Simplificando essa fração, vamos ficar com menos dividindo 12 por 3, vamos com menos 4, 9 por 3 sobre 3. Então, o valor de k para aqui, as retas nos pontos de abscissa x igual a 1 e nos pontos de abscissa x igual a 2 sejam paralelas, é menos 4 sobre 3. E isso está representado na alternativa E do nosso exame. 38. A derivada da função g de x é igual a x ao cubo mais 4x, isso tudo elevado a 7. Essa aqui é a derivada da composta. Vamos escrever a regra só para recordar. Se você tem g de u igual a u elevado a n, então o que podemos fazer para derivar essa função? Primeiro é uma função potência. Então vamos dizer que a derivada da função g de u vai ser igual a u derivada vezes u elevado a n derivada. Então vamos usar esta regra aqui. É a regra de cadeia ou a regra da composta. Então vamos ficar com g de x igual a x ao cubo mais 4x e tudo elevado a 7. Então a derivada dessa função vai ser g' de x vai ser igual ao que está dentro, que é o argumento, x ao cubo mais 4x derivada vezes a derivada de x ao cubo mais 4x, tudo isso elevado a 7 derivada. Derivada da função g de x é igual a 3x ao quadrado mais 4 vezes derivada disto aqui vai ser simplesmente x ao cubo mais 4x, tudo isso elevado a 7 menos 1, que dá 6 vezes o próprio 7. Então, g' de x derivada vai ser 7 vezes 3x ao quadrado mais 4 vezes x ao cubo mais 4x elevado a 6. E terminamos. Isso está representado na alternativa D. Ok, vamos para a questão número 39. Considere o gráfico que representa a função f de x igual a x ao cubo menos 3x. Indique a alternativa correta dos pontos onde a sua derivada é igual a zero e os extremos da função, caso exista. O que são os extremos de uma função? Extremos de uma função são pontos máximos ou mínimos. Então, temos um extremo aqui que é menos 1 e 2 e outro extremo aqui que é... Que número é este aqui? Mas acho que é 1 isto, né? O outro extremo vai ser 1 e menos 2. Ok? 1 e menos 2. Querem onde a derivada é nula. A função tem derivada nula exatamente nos extremos. Então, significa que y' da função é igual a zero. Aqui também, y' da função é igual a zero. Nesta função aqui, f de menos 1, no ponto de abscissa x igual a menos 1, a derivada é zero, verdade. No ponto de abscissa igual a 1, este 1 aqui, também a derivada é zero, verdade. Extremos, ponto máximo. Como aqui a função cresce e decresce, menos 1 e 2, menos 1 e 2 é máximo, verdade.
variável. Ponto mínimo, como a função aqui decresce, depois cresce no 1 e menos 2, é mínimo. Esta aqui é a opção verdadeira. Vamos resolver a última pergunta do nosso exame, neste caso o número 40. Eles dizem, se a derivada da função f é x mais 1 sobre x menos 1, então f é crescente nos intervalos. Temos a derivada de uma dada função, que é x mais 1 sobre x menos 1. Eles querem saber onde f de x é crescente. Onde f de x é crescente? Com base na derivada da função, podemos estudar o crescimento da nossa função. Como? Basta identificarmos onde o sinal da nossa primeira derivada é positivo, então isso vai significar onde a função f de x é crescente. Ou seja, vamos resolver esta inequação da primeira derivada f de x para maior que zero, simplesmente como querem os intervalos de crescimento. X mais 1 sobre x menos 1 maior que zero. Para resolver esta inequação, vamos usar aquelas técnicas que aprendemos na 11ª classe de método de tabela de intervalos. Como? Vamos achar os zeros do numerador, que é x mais 1 igual a 0. Isso equivale a fazer x igual a menos 1. Então, o zero do denominador, vamos ter x menos 1 igual a 0, que isso equivale a x igual a 1. Ok, vamos fazer o seguinte. Agora vamos representar a nossa tabela de intervalos. Aqui vamos ter valores de x. Esses valores de x vão variar para x mais 1, que é o numerador, para x menos 1, que é o denominador, para o quociente, que é essa divisão aqui. Agora vamos representar primeiro o menos 1 e a seguir um 1. Alongando um pouco a nossa tabela, vamos fechar aqui. Lembrem-se que nós só queremos estudar o estudo da variação do sinal da nossa função, de menos infinito até menos 1. Ou seja, menos 1 é 0 do numerador e 1, este 1 aqui positivo, é 0 do denominador. Ok. De menos infinito até menos 1, qual vai ser o sinal da derivada? Vamos substituir por qualquer número menor que menos 1. Por exemplo, menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1, é negativo. Vamos substituir por um número que está entre menos 1 e 1. Vamos ter o quê? Entre menos 1 e 1 podemos ter 0, aqui é positivo. Entre menos 1 e 1 é 0. Fazendo 0 mais 1 dá 1, que é positivo. Vamos substituir por um número maior que 1, também vai dar positivo. Pegando esta função, substituindo um número antes desse 0 aqui da função, por exemplo, menos 5. Vamos estar com menos 5, menos 1. Aqui vamos ter menos 6. Vai ser negativo, negativo. Automaticamente aqui vai ser positivo. Então, como aqui é o quociente, vamos conjugar esses sinais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. E aqui, como é 0 de denominador, a função não existe. Mais com mais, isso vai dar mais. Quero os intervalos da função onde é crescente. Então, onde é que é maior que 0? É esta parte e esta parte. Agora, vamos dizer o que? Quanto à variação da função, o intervalo aberto de menos infinito até menos 1, intervalo aberto, união com intervalo aberto de 1 até mais infinito. Neste intervalo, a função é crescente. A função é crescente. Isso está representado na alternativa C. Resolvemos desta forma a parte 3 do exame de admissão de Matemática 1 da Universidade Eduardo Mondlane. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dá um like neste vídeo e partilhe este vídeo.